Novidades, todo momento surge uma notícia e eu venho aqui publicar para você. Para isso, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado aí na notificação, porque aí cada vez que eu postar o vídeo, chega a notificação para você, beleza? Vamos lá, vamos falar do Corinthians, porque o nome do Gabigol, que parecia algo até meio ilusório ou um nome de campanha, né, do Augusto Melo, ele começa a ganhar força nos bastidores. Por enquanto, ainda nesse aspecto, ganhando força nos bastidores. A gente já tinha informação, já sabia que o Corinthians iria tentar o Gabigol. Não é normal um dirigente, e depois que ele foi eleito ele falou isso, citar o nome do Gabigol com muita ênfase. Você joga para a torcida, você muitas vezes ilude o torcedor. Quando o Augusto Melo fez isso, dizendo que o Gabigol era a cara do Corinthians, estava muito claro ali que seria um alvo. A questão é que é muito difícil contratar o Gabigol. A gente sabe que ele tem só 27 anos, e 27 anos é o auge do jogador profissional. Poderia estar no futebol europeu, e aí é outra discussão, né? Bateu lá e voltou no Benfica, na Inter de Milão, mas o que ele fez aqui no Flamengo a gente sabe. A temporada dele não recomenda. Fora de forma em alguns momentos, perdeu a titularidade para o Pedro, mesmo assim fez 20 gols. E ele é um jogadoraço, né, gente? Mas perdeu o foco em alguns momentos com outras coisas e tal. Tudo isso a gente pode analisar. Agora, é fato que o Gabigol, ou Gabriel Barbosa, né, é um exímio atacante, extremamente decisivo, sabe muito bem o que fazer ali, sabe jogar atrás do camisa 9, e ele fez isso no Flamengo de Dorival Júnior e foi muito elogiado, fazendo com que o clube ganhasse a Libertadores e a Copa do Brasil, sabe fazer gol, sabe jogar na referência, sabe jogar de costas, sabe jogar de várias maneiras ali do meio para frente. E eu também concordo com o Augusto de que ele tem um pouco a cara do Corinthians. Porque, assim, ele pode não ser um jogador que dá carrinho e tudo mais, mas ele é um cara muito envolvido com o jogo, quando ele quer, né? Quando ele quer, ele entrega muito. E ele é um cara de muita personalidade, né? Eu acho que, assim, em pouquíssimos jogos, fechando a contratação, o Gabigol vira ídolo do Corinthians. Porque ele vai provocar o rival, ele vai puxar a galera, ele é performático, ele vai... E tem qualidade, né, gente? E tem qualidade. Eu também acho que o Gabigol ele poderia fazer história no Corinthians. Tenho essa convicção. E o momento dele no Flamengo é o pior possível. É a pior temporada dele em termos de números. Ele terminou o ano na reserva, foi contestado por alguns torcedores e tem mais um ano de contrato. Existe uma possibilidade, uma tendência de um encaminhamento de renovação, até 2028, inclusive. Só que essa conversa está um pouco esfriada nesse momento. Então, é natural que os rivais, né, ou os adversários procurem o Gabigol e o seu staff para sentir qual é a situação. E ele, que já ganha um altíssimo salário lá, coisa de 1 milhão e alguma coisa, né, mais de 1 milhão, obviamente ele vai querer uma valorização. Então, assim, para o Corinthians ou para qualquer outro clube contratar o Gabigol, sabe que vai gastar. Mais do que isso, ele tem contrato. Então, para tirá-lo do Flamengo nesse momento, ele tem um valor de mercado aí de 20 milhões de euros, que obviamente nenhum clube vai pagar isso pelo Flamengo. Então, tem que entrar num denominador comum de que para o Flamengo seja interessante perder o Gabigol pela vontade do jogador em sair, e essa é a informação de bastidor, de que ele cogita nesse momento uma saída, e daqui a pouco com um projeto oferecido do Corinthians ele possa topar essa saída do Flamengo, onde ele é ídolo, é respeitado e tem uma história, embora o último ano não tenha sido legal, e aí o Flamengo possa flexibilizar esse valor, muito por conta da vontade do atleta e também para ganhar algum, né? Porque na metade do ano, se o Flamengo não quiser renovar com ele, ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube e sai de graça. Então a chance do Flamengo ganhar uma grana com o Gabigol, se quiser se desfazer do atacante, é agora. E aí o Corinthians pode, digamos assim, entrar num modelo de negócio, ou oferecendo atleta, oferecendo um valor, aquela coisa toda e tudo mais. E aí vai ter que se ver, né? Vai ter que se acertar com o Gabigol, em termos de salário, luvas e valores que não são lá considerados baixos. Tem uma informação que até amplia um pouco isso que a gente está falando, de que o candidato da oposição na presidência do Inter, o Roberto Melo, afirmou durante a semana que tinha acertado com o Gabigol, acertado não, né, mas tinha conversado com o Gabigol na tentativa de contratá-lo. Só que ele não foi eleito. Então, assim, se o Roberto Melo, que concorreu com o Alessandro Barcelos, tivesse sido eleito no Inter, teria sido um dos nomes da campanha. E aí eu não sei
qual a manobra jurídica, financeira que o Roberto Melo faria para contratar um jogador do quilate do Gabigol. Mas é fato que, se ele estava conversando, é porque o staff do atleta permitiu isso. Então, o Gabigol está disponível. Ele está disponível no mercado, pelo menos para ouvir propostas, e o Corinthians está indo forte para sondar, para saber a situação, para ver a possibilidade. E se houver a possibilidade, o Corinthians vai tentar tirá-lo do Flamengo ainda esse ano, para que ele possa jogar 2024 com a camisa alvinegra. Vamos ver. É um nome que vem esquentando, ele vem, digamos assim, se inclinando aí para ouvir outras propostas, e o Augusto tá querendo ter pelo menos um grande nome forte para chegar nesse time, né? Tem que montar um time competitivo, você tem que contratar para vários setores, mas ele quer algumas marcas nesse time, e uma delas seria, sem dúvida nenhuma, o nome de Gabriel Barbosa. O Soteldo, também na mesma entrevista, foi um cara elogiado pelo Augusto Melo. O Soteldo foi rebaixado pelo Santos, né? E aí muita gente tem citado alguns jogadores do Santos aí que estariam disponíveis no mercado. O goleiro João Paulo, o atacante Soteldo, o meia Jean Lucas. O Soteldo seria um jogador, assim, cara, extrema habilidade, qualidade técnica. O Soteldinho, ele assombra no futebol brasileiro, mas ele tem um grande problema, né? As informações de bastidores é que ele é indisciplinado, muitas vezes não quer treinar, e muitas vezes ele se contraria, né, a treinar e não treina, e não faz atividades, e não chega no horário, e é muito complicado você administrar o Soteldo num vestiário. É claro que daqui a pouco em outro clube e tudo mais ele possa, né, ter outra disciplina, outro comportamento, mas vejam só que o Grêmio chegou a sondar o Soteldo em determinado momento, e o Renato Gaúcho, que é um cara que costuma ser linha dura, tirou o pé, porque teria dificuldades de lidar com um cara como o Soteldo pelas informações que ele colheu. Então, esse é o grande risco de você contratar o Soteldo. Fora questões financeiras, não deve ser fácil lidar com o baixinho. E para a gente fechar, o goleiro Cássio, né, a gente falou muito nos últimos dias, né? Será que o Cássio vai? Será que não vai? Cheguei a falar aqui que o Augusto não... Assim, ele facilitaria caso o Cássio quisesse sair, se tivesse uma proposta, porque ele tem confiança no Carlos Miguel, mas já disse, o Augusto não quer essa marca de liberar o Cássio, de simplesmente dispensar o Cássio. Isso não vai acontecer. Então, nos bastidores aí, até mesmo publicamente, o Corinthians tem dito, conta com o Cássio para 2024, ele será o goleiro para a próxima temporada. E aí, o que vocês acham dessas notícias todas? Gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na